Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso preparatório para o Enem. Então hoje a gente vai trabalhar aí o conteúdo de potenciação, certo? As suas propriedades. Assunto bem básico, certo? Mas que a gente precisa aprender bem, tranquilo? Então assim, a gente tem que olhar para esse tipo de conteúdo aqui com atenção redobrada. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou explicar para vocês aqui, deixa eu dar um zoom no nosso slide. Vou apresentar para vocês aqui a potenciação, como é que ela vai ser escrita, pode-se dizer assim, né? A potenciação, gente, é um número, certo? Elevado a um determinado outro número. Esse número de baixo que eu estou chamando de B, lembrando que eu estou chamando de B porque eu estou escrevendo de forma genérica, então esse B, essa letra, pode ser representada por qualquer número, certo? Eu vou chamar ela de base. Decora isso, anota isso aqui, porque futuramente, para as propriedades, essa base será o elemento mais importante. Essa base vai estar aqui elevada a um expoente. Esse N, esse cara que está em cima, a gente chama de expoente, tranquilo? E o resultado em si é que a gente chama de potência. Só que, professor, como é que de fato vai situar essa potência aqui em um exemplo numérico? Se você tiver, por exemplo, 4 elevado a 2, gente, isso aqui significa que esse 4 será multiplicado por ele mesmo o número, a quantidade de vezes que o expoente disser. Nota aqui, olha só, esse 4 que é o número grandão, ele é a base. Então, você vai multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente disser. Se o expoente é 2, multiplica por ele mesmo 2 vezes, certo? Que daria aqui 4 vezes 4, 16. A mesma coisa, se eu tiver aqui 6 elevado à terceira potência, eu vou pegar a base e multiplicar por ela mesma um número de vezes que o expoente disser. Então, fica 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Tranquilo? E assim por diante. Então, se eu tiver essa aqui novamente, gente, 9 ao quadrado, seria 9 vezes 9, 81. Certo? Isso aqui é o que significa uma potenciação, né? São várias, são repetidas multiplicações. Certo? E aí a quantidade de multiplicações é o expoente que vai lhe dizer. Beleza? Que é esse númerozinho que está aqui em cima. Passando adiante, vamos então para a gente trabalhar aqui as propriedades. Certo? Essas duas aqui que eu coloquei primeiro, na verdade, não são propriedades, são consequências. Mas para a gente não precisar ficar decorando tanto termo técnico, eu já boto logo direto, sendo tudo propriedade. Tá? Então, a primeira anota no seu caderno aí, essa daqui. Que toda potência em que o expoente, que é o número de cima, for 0, esse resultado sempre será 1. Não entendi, professor, mas aqui para um exemplo prático. Vamos supor que eu tivesse aqui 10 elevado a 0. Gente, se o expoente é 0, eu já posso automaticamente dizer que aquilo ali é 1. Então, se eu tiver 1280, pronto, 1280 elevado a 0, se o expoente é 0, esse resultado sempre será 1. Tranquilo? Isso aqui é a nossa primeira propriedade, que na verdade é uma consequência. A segunda, que também é uma consequência, mas você pode chamar de propriedade tranquilamente, é que toda potência em que o expoente é 1, o resultado sempre é aquela mesma potência. Também não entendi, professor. Bota aqui um exemplo numérico. Vamos supor que eu colocasse 101 elevado a 1. Gente, isso aqui seria o próprio 101, porque esse 1 em cima, ele não vai mudar nada, é o elemento neutro. Certo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 108 elevado a 1. Gente, é o próprio 108. Então, se você tiver, por exemplo, 1 milhão elevado a 1, é o próprio milhão, não vai mudar aquilo ali, certo? Então, uma coisa que a gente conclui é que se você tem um número inteiro ou não, se você não tem ninguém no expoente, na verdade, aquele cara é 1. Porque esse 1 aqui é o elemento neutro. Então, se liga nisso, tá? Então, se eu disser aqui, botar um A e disser que esse A é um número, porque na matemática a letra vai representar um número, o expoente desse cara aqui também vai ser 1, porque não está aparecendo. Beleza? Então, essa é a primeira situação. Agora, vamos começar aqui as propriedades mais importantes. A primeira a gente começa, agora cuidado, gente. Essas propriedades aqui, essas primeiras que eu vou falar para vocês, essas duas, né, a terceira e a quarta propriedades, sempre serão válidas aí para potências de bases iguais. Lembra, a base é o número maior, então sempre que você tiver ali potências de bases iguais, você vai aplicar a terceira e a quarta propriedade. A primeira é trabalhando multiplicação de potências de bases iguais. Sempre que você tiver duas potências de bases iguais se multiplicando, você repete a base e você vai somar os expoentes das duas, como está aqui no nosso slide. Tá vendo? Então, olha só. Um exemplo prático seria o seguinte, vejam só. 2 elevado a 2, tudo isso aqui multiplicado. Deixa eu consertar isso aqui, gente, senão vai ficar muito desorganizado. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, por exemplo. Ó, analisem aqui que você está multiplicando duas potências. Essas duas potências aqui, elas possuem bases iguais, porque a base das duas é 2, concordam comigo? Então, você vai repetir a base e você vai somar os expoentes. O expoente da primeira potência é 2,
tu vai somar com o expoente da segunda potência, que é 3. Então, fica 2 elevado a 2 mais 3, 5, tá vendo? Aplicou aquela propriedade. Então, a partir de agora, aluno, sempre que você vê duas potências se multiplicando e essas duas potências forem de bases iguais, você vai automaticamente repetir a base e vai somar os expoentes. Beleza? Seja isso aqui com um número ou não, certo? Então, se você tivesse aqui, por exemplo, a segunda vezes a terceira. Gente, mesmo que não seja um número, aquele A está representando um número. Então, esse A vai ser a base, ó. Tu repete a base e soma automaticamente os expoentes. Tá vendo? 2 mais 3. Então, fica A elevado à quinta. Beleza? Então, vai valer tanto com letra quanto com número. Tem potência multiplicando, repete a base e soma os expoentes. Na divisão é quase a mesma coisa. Só que ao invés de você somar, você vai subtrair esses expoentes, como você está vendo aqui no nosso slide. Então, em um caso aqui mais prático, ficaria 4 a sexta sobre 4 elevado à quarta. Tá vendo que são duas potências? Essas duas potências aqui possuem bases iguais? Sim, professor, estou percebendo, estou analisando isso. Então, tu vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. O expoente, o número de cima é 6, o expoente de baixo é 4. Então, fica 4 elevado a 6 menos 4, 2. 4 ao quadrado a gente viu que é 4 vezes 4, que dá 16. Lembrando, se vale aqui, se vale para números, também tem que valer para letras. Então, se você tiver, por exemplo, C elevado a 4 sobre C elevado a 2. Gente, isso aqui é muito fácil, cara. Então, ó, repete a base, que é o C, e subtrai os expoentes. O expoente de cima é 4, o expoente de baixo é 2. Então, fica C elevado a 4 menos 2, dá 2. Tranquilo? Se vale para número, também vale para letra. Certo? Agora, o que é que eu quero que vocês coloquem na cabeça? Sempre que vocês virem essa situação em qualquer outra questão, aplica de cara. Certo? Vamos aqui para a gente passar para a nossa quinta propriedade, que a gente chama de potência da potência. Então, você tem aqui uma potência b elevada a x, essa potência está elevada a y. Cuidado, gente, que isso daqui é diferente se você não tiver a presença aqui do parêntese, tá? Porque esse parêntese aqui ele vai ser a propriedade em si. Quando não tem um parêntese, aí é uma outra forma de resolver que à frente, caso a gente precise, eu explico. Caso não precise, também guarde e leve isso. Eu garanto para você que no Enem isso aqui não será cobrado. Certo? Então, olha só, sempre que você tem ali uma potência entre parênteses e essa potência dentro do parêntese está elevada a um número fora, você vai multiplicar esses expoentes. Então, repete a base e multiplica os expoentes. Não entendi, professor? Exemplos em prática, exemplo numérico. Se você tivesse aqui, por exemplo, 4 elevado a 2, isso tudo elevado a 3. Analisa. A potência está entre parênteses. Então, aí você pode, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Se vale para letra, ou se vale para número, também vale para letra. B elevado a 4 sobre 2, por exemplo. Repete a base, que é o B, multiplica esses dois. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Vale para número, também vale para letra. Certo? A matemática ela é igualitária. Agora, olha só, nossa próxima propriedade é quando você tem aqui a distributiva na divisão. Então, quando esse expoente, quando essa nossa base ela é uma fração, e essa fração, olha só, analisa, gente. Na matemática, quando você tem parêntese, é uma situação. Quando você não tem parêntese, é outra situação. Então, se você tivesse assim, ó, A sobre B elevado a X. Aqui não é os dois que estão elevados a X, aqui é só o A. Então, essa propriedade aqui é outra que não interessa para a gente. O que eu estou apresentando para vocês aqui agora é sempre que você tiver a presença do expoente. Certo? Então, você vai fazer o quê com esse expoente aqui? Você vai distribuir ele. Tá vendo? Então, fica A elevado a X sobre B elevado a X. É exemplo prático para todo mundo entender, para ninguém reclamar, dizer que o professor não sabe explicar. Fica assim. Por exemplo, 4 a terceira, tudo isso elevado a 2. Tá vendo? Se você tem, entre parênteses, a divisão de dois números, eles dois vão receber o expoente. Então, fica 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que não interessa para a gente ali aquela resolução. Se vale para número, também vale para letra. Vamos supor que eu tivesse C sobre A, tudo isso sobre 4. Os dois receberiam, gente, C a quarta, A quarta. Espero que vocês tenham entendido, tá? Acho que mais claro que isso daqui não existe. A nossa sétima propriedade agora, nós temos aqui, olha só, sempre que o nosso expoente for um número negativo. Lembra, o expoente é o número de cima, a base é o número de baixo. Cuidado para não confundir isso. Está confundindo? Reassiste a aula, tranquilo? Então, sempre que você tiver aqui o expoente sendo negativo, você vai inverter a base para que esse sinal, no caso o sinal desse expoente, também seja invertido.
Beleza? Então, olha só. Você tem aqui b sobre a elevado a menos x, certo? Vai inverter a base. Gente, cuidado. Inverso não tem nada a ver com simétrico. O inverso, vamos botar aqui, olha só. O inverso de 2 é, na verdade, 1 sobre 2, certo? Não vem aqui com essa besteira de dizer que o inverso de 2 é menos 2, porque menos 2 não é inverso de ninguém. Menos 2 é o simétrico de 2. Então, sempre que eu falar inverso, você vai alterar ali a base, certo? Agora, quando eu falar simétrico, você muda o sinal. Por exemplo, na propriedade de cima, você colocaria o simétrico de x. Tranquilo? O simétrico de menos x é x. O simétrico de x é menos x. Beleza? Não é, cuidado para não confundir, simétrico com inverso. Beleza? Então, o inverso de a sobre b é b sobre a. Professor, não entendi, coloca aqui um valor numérico para a gente poder compreender. Eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 4, por exemplo. Analisa aqui comigo. Se o expoente está negativo, inverte a base. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. E agora sim você vai colocar o simétrico. Tá? Muda o sinal da base ali, que estava menos 4. Nesse caso, a gente coloca 4 positivo. Se vale para número, vale para letra também. Eu deixo aí para que você coloque, para que você faça no seu caderno aí um exemplo que seria algébrico, tá? Um exemplozinho com letra. E agora a última, e não menos importante, eu diria inclusive que é a mais importante, é quando você tem ali uma potência cujo expoente, que é o número de cima, é uma fração. Sempre que você tiver uma base e o expoente dela for uma fração, você vai transformar ela em uma raiz. Gente, cuidado, porque a maior parte das questões vão pedir também o inverso, vão pedir a volta. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês aqui, certo? Então, sempre vocês tiverem aqui o expoente sendo uma fração, faz o seguinte: desenha a casinha da raiz, repete a base. A base, nesse caso, é o b, eu repeti. Aí você vai lembrar da seguinte regra, veja só. Quem está em cima do expoente fica dentro da casa, que é o x. Quem está embaixo do expoente fica fora da raiz, tá vendo? Então, exemplozinho numérico aqui para a gente entender e ninguém reclamar com o professor. Se eu tivesse, por exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2, certo? Eu tenho como, professor, transformar isso daqui em uma radiciação? Tem, porque o expoente dele é uma fração, cara. Então, fica assim, desenha a raiz, repete a base, que é o 4. E lembra, quem está em cima do expoente fica dentro da casinha, quem está embaixo do expoente fica fora da casinha. Tá vendo? Muito fácil. Gente, anota aí que vai valer assim também. Vamos supor que eu tivesse aqui raiz quadrada de 2 à segunda elevado, no caso, a raiz cúbica, perdão, de 2 elevado à segunda. Sempre que você vê esse caso aqui, ó, tá vendo? Você vai ter que transformar essa raiz em uma fração. Ou em uma potência, perdão. Fração não, em uma potência, certo? E aí o expoente dessa potência que será uma fração. Como é que você vai fazer isso? A mesma coisa. Repete a base e agora você vai fazer a seguinte situação. Quem está dentro da casinha dos expoentes, o expoente que está dentro da casinha fica em cima e o número que está fora da casinha fica embaixo. Tá vendo? Então, raiz cúbica de 2 à segunda é a mesma coisa de 2 elevado a 2 sobre 3. Espero, por favor, que vocês tenham entendido. Caso não, voltem a aula até isso aqui se normalizar. Até isso aqui ficar automático na sua cabeça. Resolvido, ou seja, visto aqui, analisada todas essas propriedades aqui, certo? Ou seja, aplicação direta. Vamos ver, então, como é que seria isso aqui em uma questão de aplicação. A questão diz assim, resolva, certo? Jogou aqui o nosso problema, a gente vai ter que resolver essa bagaceira. Então, analisem aqui comigo, pessoal. Olha só, primeiro, você tem a multiplicação de duas potências, isso aqui é muito fácil. Aplica aquela nossa propriedade, né? Isso que é a propriedade de multiplicação de potências de bases iguais, certo? Então, olha só, a base dessas duas potências aqui, se vocês forem perceber, é 3. Então, repete a base e eu vou somar os expoentes porque é a multiplicação. Então, ó, quando for multiplicação, você usa a soma. Quando for divisão de potências de bases iguais, você usa a diferença, que é a subtração. Tá? Anota aí no seu resumo que isso aqui também é importante, beleza? Então, olha só, fica 6 somado com o outro expoente que é menos 2. Vou botar entre parênteses aqui. E repito, a potência que estava embaixo, que a gente não vai trabalhar ela agora. Tranquilo? Então, fica, olha só. 3 elevado a 6 faz o jogo de sinal, mais com menos, menos 2. Tudo isso sobre 3 à quarta.
6 menos 2 dá 4, então fica 3/4 sobre 3/4. Agora sim a gente pode aplicar a última propriedade, que é a propriedade da divisão de potência de bases iguais. A base, notem aqui que é o 3, então eu repito ela e subtraio os expoentes. O expoente de cima é 4, menos o expoente de baixo, que também é 4. Então fica 3 elevado a 4 menos 4, 0. E aí, todo número elevado a 0 a gente viu lá atrás que vai resultar em 1. Não é isso? Deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? Todo número elevado a 0 é 1. Vocês viram aí que é só, de fato, você lembrar daquelas propriedades e sair aplicando elas direto? Então, olha só, você sempre tem que fazer essa situação. Ou analisou a questão, tem que aplicar aquelas potências, certo? Aquelas propriedades, não tem para onde correr. Tanto as propriedades quanto as consequências. Agora vamos aqui para a gente poder fazer essa questão B. Olha só, notem que essa questão B, você tem multiplicação de potências, mas as potências não são de bases iguais. Então, sempre que você se deparar com essa situação, você tem que pegar esses números que estão aqui e escrevê-los em potência de mesma base. Então, olha só, você tem aqui o número 4, tá certo? Normalmente, gente, por regra é sempre assim. Você vai pegar a potência maior e vai escrever em base da potência menor. A potência menor é o 2, então você vai ter que escrever o 4, que está elevado a menos 2, em potência de 2. Então, como é que você faz isso? Você tem que fatorar esse número. Então, você pega a base, que é o 4, e você fatora. Gente, fatorar é sair dividindo esse número por números primos. Então, olha só, você não quer escrever o 4 em função, ou melhor, 4 em potência de 2, então você tem que fazer uma divisão sucessiva do 4 por 2. Então, olha só, vou dividir 4 por 2, 4 dividido para 2 dá 2. Agora, dividir de novo por 2. 2 dividido para 2, 1. Portanto, olha só, o 4 pode ser escrito pela junção de 2 aparecendo duas vezes. Isso aqui, escrevendo em potência, é 2 ao quadrado. Porque, ó, é o 2, quantas vezes ele está se repetindo? 1, 2. Então, é o número que o expoente vai dizer. Então, fica assim, gente, o 4, que é 2 ao quadrado, e esse 4 está elevado a menos 2. Tá vendo? Ó, cuidado para não se enganar, certo? Tudo isso multiplicado por 2 à quarta. Agora eu tenho que resolver, preste atenção aqui comigo, o 8 também, tá vendo? O 8 que está elevado a 6. Então, eu tenho que pegar esse 8, fatorar ele, quero escrever em potência de 2, então divisões sucessivas de 2. Faz isso, aplica as propriedades, volta aqui para você ver se a resposta que você vai determinar está certa ou não. Beleza? Então, vamos lá. 8 dividido para 2, 4. Dá para dividir por 2 de novo. 4 por 2 dá 2. Divido por 2 de novo, fica 1. Então, ó, o 2 é a base e está se repetindo quantas vezes? 3. Então, o expoente tem que ser 3. Tá vendo? Então, tudo isso daqui dividido simplesmente, por 2, elevado à terceira potência, tá? Gente, eu vou apagar essas fatorações aqui para não ficar muito sujo, tá? O quadro não ficar muito desorganizado. Então, fica assim, gente. Aplicando primeiro a potência da potência nessa parte verde, fica, repete a base e multiplica esses expoentes. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tudo isso vezes 2 à quarta, dividido por 2 à terceira. Gente, aqui vai ficar... Opa, gente, perdão, né? 2 à terceira era o 8. Tudo isso elevado à sexta, né? 1000 perdões, tá? Por ter esquecido isso. Acho que vocês em casa já devem ter se perguntado. Mas e o 6 ali que aconteceu, gente? Esse 2 à terceira foi a escrita do 8, tá? Do 8 em base de 2. Aí eu tenho que multiplicar, né? Então, fica 3 vezes 6, 18. Agora sim tá certo, tá? Agora eu vou aplicar aqui a nossa multiplicação de potência de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Menos 4 mais 4, tudo isso sobre 2 elevado a 18. Deixa eu secar aqui, minha mão já está toda suada. Tudo isso aqui igual a 2 elevado a menos 4 mais 4 dá 0 sobre 2 a 18. Gente, aqui é muito fácil. Divisão de potência de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. 0 menos 18, que é a potência do de cima menos a potência do de baixo. 0 menos 18, gente, dá menos 18. Aqui é a resposta, tá vendo? Ó, a gente pegou isso tudo e transformou simplesmente naquele termo ali único. Tá vendo, gente? Muito tranquilo, né? Novamente, aqui é um modelo de questão. Então, normalmente vocês vão encontrar uma questãozinha sempre com essa cara, sempre com essa característica, tá? Então, é bom vocês praticarem bastante. Vamos passar aqui para um terceiro exemplo, que ele também é bem interessante, que é quando nós não temos ali a presença de multiplicação, mas sim de soma entre esses números aqui. Sempre que você tem esse caso, olha só, também outro ponto.
Essas potências, vocês concordam comigo que tá meio doida? Olha, tu tem letra. Então, sempre tu tiver letra, tu vai resolver da seguinte forma. Olha só. Resolve de um por um, certo? Então, olha só. Primeiro, eu vou pegar essa parte azul que tá aqui. Eu vou reescrever essa parte azul. Deixa eu botar aqui do lado, gente, que é melhor, tá? Depois eu resolvo aqui embaixo. Então, eu vou pegar essa parte azul, que é 3 elevado a x mais 2. E eu vou tentar aplicar aquelas propriedades que eu vi lá atrás. Gente, olha só, como é que eu vou aplicar? Eu vou fazer o primeiro e o resto você faz, tá? Você tenta resolver e depois vem aqui só pra gente comparar de fato as respostas se estão iguais ou não. Notem aqui, se você tem uma potência que o expoente é a soma de dois elementos, isso pode ser escrito na forma de multiplicação de potências de bases iguais. Porque olha só, você concorda comigo que eu posso escrever essa potência como sendo 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Porque se eu for resolver isso daqui, fica, repete a base, que é o 3, e somos expoentes. O expoente do primeiro é x, o expoente do segundo é 2, ó, tá vendo? Então, olha só, se você tiver 4 elevado a mais 3, você pode escrever isso aqui como sendo 4 elevado a A vezes 4 elevado a 3, tá vendo? Porque aí a gente tem tanto a ida quanto a volta, né? Lembra que eu falei aqui a matemática sempre vale uma coisa e vale a outra, tá? Então, a gente tem que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, então fica 9 elevado a 3x. Termina o resto, vem aqui para a gente corrigir. Firmeza? Então, vamos lá para a gente concluir. Segundo ponto, eu vou resolver essa parte aqui, tá, gente? Que é o 3 elevado a x mais 1. Posso escrever como sendo 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 dá 3, fica 3 elevado a 3x. Agora, o último que nós temos aqui, deixa eu pegar o roxo. Vou resolver essa parte de baixo. Ó, terceira parte, 3 elevado a x menos 1. Gente, quando você tem soma, é multiplicação. Quando você tem diferença, a gente falou lá em cima, divisão. Então, fica 3 elevado a x sobre 3. Resolvido aqui, cara. Que não tem mais o que fazer. Agora, é só voltar para esse cara e substituir esses valores. No lugar do azul, eu boto 9 vezes 3 elevado a x. Isso vai estar somando com o vermelho, que eu vi aqui, que é 3 vezes 3 elevado a x. Tudo isso daqui dividido pelo roxo, que é 3 elevado a x sobre 3. Agora, olha só, pessoal. Notem, se eu tenho 4y mais 9y. Vocês concordam comigo que isso aqui pode ser somado porque eles são semelhantes? Na matemática, gente, semelhante é sempre quando você tem uma coisa igual à outra. Então, nota aqui, eles têm em comum o y, então eles podem ser somados. Aqui daria 13y. Aqui, notem que os dois números, eles terão o 3 elevado a x como sendo um número, um elemento comum. Concordam comigo? Então, isso implica dizer que eu posso somar as partes numéricas. 3 mais 9 dá 12. Então, fica 12 vezes 3 elevado a x. Gente, tudo isso sobre 3 elevado a x sobre 3. Agora, aqui eu preciso lembrar, gente, das propriedades de fração. Deixa eu dar um zoom aqui, certo? Para ficar melhor, para a gente poder fazer a questão. E vamos aqui para a gente terminar a resolução. Olha só, vou repetir a fração que está em cima, que é 12 vezes 3 elevado a x, e vou multiplicar pelo inverso da fração que está embaixo. Se você tem dificuldade em fração, não se preocupe que eu vou disponibilizar uma aulazinha de revisão, certo? De operações com frações, beleza? Então, vou multiplicar pelo inverso que está embaixo. Se o que está embaixo é 3x, 3 elevado a x sobre 3, o inverso disso é só pegar o 3 e botar em cima, e pegar o 3 elevado a x e botar embaixo, tá vendo? E agora eu vou multiplicar tudo, tá? 12 vezes 3 dá 36, vezes 3 elevado a x, tudo isso sobre 3 elevado a x. Gente, 3 elevado a x em cima, 3 elevado a x embaixo, pode passar a faca nisso aqui, tá? E sobra apenas o 36 como sendo a nossa resposta. Gente, tá vendo? Olha só, é a aplicação das propriedades aqui, claro, óbvio, de primeira experiência. Você pode achar isso aqui muito esquisito, pode achar muito difícil, mas refaz a questão até isso se naturalizar, beleza? Agora que a gente resolveu as potências, vamos aqui para a gente aprender uma coisa muito importante, principalmente para você que quer Enem, que é a base 10, tá? Você transformar um número em base 10. O que significa isso, professor? É escrever aquele número como uma multiplicação de potência de base 10. Vamos aqui para a gente ver na prática esse cara aqui, tranquilo? Vamos supor que eu tivesse aqui, olha só, esse número, 3.254.000.
Se eu quiser escrever isso aqui em potência de 10, eu tenho várias formas, certo? O vermelho eu vou botar aqui a nossa primeira forma de escrever, que é suprimindo apenas os zeros. O que é que significa suprimir esses zeros, gente? É colocar uma vírgula entre esses números. O que ficou para trás da vírgula, que é esses caras que estão aqui, eu vou suprimir. E o que ficou para a frente da vírgula é o que eu vou apresentar. Certo? Então, vamos lá. Coloquei uma vírgula ali, né, entre aqueles números, então vai ficar o seguinte. 3.254, como eu estou colocando em base 10, eu preciso sempre multiplicar por 10. Tá? Agora, o expoente desse 10, quem vai determinar são os números que eu suprimi, ou melhor, que eu só vou suprimir os zeros, na verdade, né? Você vai colocar ali os números que ficaram para trás da vírgula. Então, analisa ali, quem ficou para trás da vírgula foi 0, 0, 0. Então, 3 dígitos. Então, o expoente automaticamente é 3. Pronto, colocamos aqui em base 10. Mas, professor, só existe essa forma de colocar em base 10? Não. Para isso aqui mesmo, eu vou apresentar a segunda forma de apresentar isso aqui em base 10. Por exemplo, se eu quiser botar uma vírgula aqui, tá? Entre o 5 e o 4. Então, o que é que vai acontecer? Olha só, colocando a vírgula, o número ficou 325,4. Como eu estou botando em base 10, eu vou multiplicar por 10. Agora, olha só, quantos números ficaram para trás da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, o expoente aqui só pode ser 4. Eita, professor, tão fácil assim, é? Muito mais fácil do que você pensava, cara. Ó, terceira forma. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Se você quisesse colocar, por exemplo, a vírgula aqui, ó, entre o 5 e o 2. No caso, entre o 2 e o 5, ficaria 32,54 vezes 10. Quantos números suprimiu? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai dar quinta potência. Mesma coisa se você quisesse, por exemplo, olha só, apresentar, deixa eu botar aqui de branco, ó, a nossa quarta forma, né? Aqui, entre o 3 e o 2, ficaria 3,254 vezes 10. Analisa quantos números ficaram atrás da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela vai dar sexta potência. Cara, é muito fácil, né? Convenhamos, isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Tá? Se você tinha agora, eu tenho certeza que a sua dúvida foi sanada. Agora, cuidado, pessoal, que você pode também ter os casos assim, tá vendo? Ó, quando o número já é decimal. Tá? Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai pegar essa vírgula aqui e você quer caminhar ela para trás, você quer voltar com essa vírgula. Então, olha só, você vai tirar a vírgula que está aqui e você vai botar ela aqui, por exemplo. Tá? Você vai ver ali qual foi o número que se formou, tá vendo? Ou seja, removendo essa vírgula, ficou quem aqui de frente? 002, que concorda comigo que é a mesma coisa de 2, porque o 0 à esquerda não vai mudar nada na nossa vida, concordam comigo? Então, é o próprio 2. Vezes 10, porque eu estou botando em base 10. Agora, olha só, entre a antiga vírgula e a nova vírgula, a gente ficou com quantos números dentro? Professor, com 2, então o expoente é 2. Tá? Agora, nota, sempre que esse número for decimal, você voltou com a vírgula. Na matemática, tudo que volta é negativo. Ixi, não entendi, professor. Vamos botar aqui, então, outro exemplo. 0, por exemplo, 0,0... Opa, deixa eu botar aqui 0,0032, tá? Vamos supor que eu queira tirar essa vírgula daqui e colocar essa vírgula aqui atrás, ó. Tá vendo? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Muito simples. Apagando aquela vírgula ali, que ficou ali atrás, ó, apagando isso daqui, ficou quem? 00032, que é a mesma coisa de 32. Estou botando de base 10, repito 10. Agora, entre a vírgula anterior e a nova vírgula, ficaram quantos números, perdão? 1, 2, 3, 4. Então, é 4, como você voltou, menos 4. Outra forma também de reescrever isso daqui, gente, seria o seguinte, olha só. Deixa eu botar aqui, 0,0032 seria pegar aquela vírgula ali e colocar, por exemplo, ela aqui, ó, tá? Entre 3 e o 2. Aí seria a mesma coisa, gente, ó. Ficaria, então, excluindo essa vírgula aqui, ficou 0,003,2. Então, é a mesma coisa de 3,2 vezes 10. Agora, analisa, entre a vírgula antiga e a nova, ficaram 3 números. Então, é elevado a menos 3, ó. Cara, muito fácil daqui. Espero que você tenha entendido, tá? Mais claro que isso, creio que não existe. Então, vamos lá para a gente ver agora a aplicação desse conteúdo em questões de vestibulares, tá? Desculpem aí a aula um pouquinho mais longa, mas realmente é uma aula completa de potenciação. Agora, olha só, a gente vai fazer aqui uma questãozinha da UFRGS 2013 e fala o seguinte: um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como?
E as próprias alternativas aqui já tá dizendo a gente que ele quer que nós façamos o quê? A escrita daquele número ali em base 10. Então, olha só, ele quer que a gente escreva 100 bilhões em base 10. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui 100 bilhões, eu vou chamar de 100 bi, tá? Então, sempre que vocês pegarem esse tipo de questão, seja de Enem ou não, o primeiro passo é escrever esse número por extenso. Então, como a gente está trabalhando com bilhões, eu vou adicionando os zeros até chegar em bilhões. Repito o 100 e pergunto para você o seguinte: se eu adicionar 3 zeros, esse 100 virou o quê? Professor, 100 mil. Perfeito. Então, se eu adicionar mais 3 zeros, esses 100 mil viraram, né, 100 milhões. Concordam comigo? E se eu adicionar mais 3 zeros, esses 100 milhões se tornaram 100 bilhões. Então, perfeito. Notem aqui que está sempre 10 elevado a alguma coisa. Então, olha só, vou ter que colocar uma vírgulazinha aqui para suprimir todo mundo. Colocando uma vírgula aqui, fica o 1, né? Sobrou 1. Vou botar em base 10, multiplico por 10 e analiso. Antes da vírgula ficaram quantos zeros? 3, 6, 9, 10, 11. Então, elevado a 11. Como o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ele não precisa aparecer, é simplesmente 10 elevado à 11ª potência. Letra C. Cuidado para tu não dizer que isso aqui é 10 elevado a 10, tá? Porque você tem que sumir com aquele cara. Perceba que aqui, como não está aparecendo ninguém, ele está, na verdade, sendo multiplicado por 1, porque 1 ali é o elemento neutro. Beleza? Então, aqui, terminada essa questãozinha, vamos passar para essa do IFCE, que fala o seguinte: esse número louco aqui é igual a quem? Então, vamos lá para dar uma dica para vocês como é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de questão, certo? Sempre que você tiver aqui, olha só, raízes, você tem que necessariamente transformar essas raízes em potências. Outro ponto, como você tem muita raiz, vai resolvendo de uma por uma. Então, olha só, a primeira raiz, professor, então eu vou ter que necessariamente resolver de uma por uma, no começo sim. Depois, quando você tiver craque, já tiver feito ali suas 230 questões, aí você pode fazer isso aqui direto. Tá? Enquanto não, você vai fazendo de pedaço em pedaço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa raiz quadrada de 2. Lembra que eu falei para vocês? Pega uma raiz, transforma em potência. O índice aqui é 2 e o expoente é 1, já que não estão aparecendo. Tá? Então, olha só. Repete a base. Lembra, quem está dentro da casinha fica em cima do expoente, quem está fora da casinha fica embaixo. Portanto, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1 sobre 2. Agora, a gente vai resolver essa daqui, tá? Vou botar aqui. Segunda é a raiz cúbica de 2. Que, gente, novamente, é uma raiz, transforma em potência, cara. Então, fica, olha só, o expoente daqui é 1. Quem está dentro da casinha fica em cima, quem está fora fica embaixo. 2 elevado a 1 sobre 3. E, por último, agora, nós iremos resolver, vou botar aqui de roxo, essa daqui, tá vendo, gente? Que é a mais difícil, né, na nossa concepção, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 2 elevado à 5ª potência. Gente, na matemática sempre é assim. Resolve sempre de dentro para fora. Então, a raiz maiorzona ali, aquela grandona que está aqui, que é, na verdade, a raiz quadrada, eu vou repetir ela porque ela está fora. Tá vendo? Por mais que ela seja menor que a raiz de baixo, ela ali, né, é a maior operação porque ela está fora. Tá? Então, ela é a última que a gente tem que fazer. Primeiro, nós teremos que resolver isso aqui que está aqui dentro, que é a raiz cúbica de 2 elevado à 5ª potência. Então, olha só, resolvendo isso daqui, na verdade, eu posso transformar isso em uma potência, concorda comigo? Que é o quê? Repete a base e lembra que quem está dentro da casinha fica em cima, quem está fora fica embaixo. Então, fica raiz cúbica de 2 elevado a 5/3. Novamente, acabou aqui. Não, professor. A gente pode transformar isso aqui ainda em uma potência. Então, fica 2 elevado a 5 sobre 3, porque é quem está dentro da casinha, e quem está fora da casinha fica embaixo. Tá vendo? Gente, quando você tiver isso daqui, uma potência dividido pelo número inteiro, é só pegar esses dois números que estão mais próximos e multiplicar. Então, fica 2 elevado a 5 sobre 6. Vamos aqui para a gente botar um outro caso aqui. Vamos supor que eu tivesse 3 elevado a 6 sobre 2 sobre 4. Tá? Note aqui que o expoente é uma fração sendo dividida por um número inteiro. Então, só multiplica, gente. Fica 5 sobre 4 vezes 2, 8. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso daqui. Sempre vai resolver assim, tá? Depois a gente vem aqui com uma aulinha de revisão de potência.
Então, ou de fração, perdão. Agora que a gente fez aquilo, é só substituir aqui. A parte azul eu vou substituir por 2 elevado a 1 sobre 2. A parte vermelha vou substituir por 2 elevado a 1 terço. E a parte roxa de baixo eu vou substituir por 2 elevado a 5 sobre 6. Tá certo? Agora, olha só. Faz primeiro, gente, a multiplicação. Ó, multiplicação de potência de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, fica 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. E repito, 2, olha, já ia errando, tá vendo, gente? 2 elevado a 5 sobre 6. Agora, a gente vai ter que resolver isso daqui, olha, gente. Deixa eu pegar aqui um verde. Vamos ter que resolver 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Ó, operação com frações, olha primeiro o denominador, que é o número de baixo. Se está diferente, tira o MMC. MMC é a multiplicação entre eles. 2 vezes 3, 6. Agora, pega esse valor, divide pelo número de baixo e o resultado multiplica pelo número de cima. Então, nós ficaremos assim. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais, aí repete o sinal daqui. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, ou 1 vezes 2, dá 2. 3 mais 2, 5. Agora, a gente pode somar. E tudo isso aqui dividido por 6. Portanto, gente, aquilo ali de cima vai ficar 2 elevado a 5 sobre 6, dividido para 2 elevado a 5 sobre 6. Agora, divisão de potência de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. O expoente do de cima é 5 sextos e vou subtrair pelo expoente do de baixo, que também é 5 sextos. Ficaremos com 2 elevado a 5 sobre 6 menos 5 sobre 6, dá 0. Muito bem. E qualquer número elevado a 0, na verdade, isso dá 1. Cuidado para não marcar o 0, tá? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, portanto, aqui temos letra C como a nossa resposta certa. Então, questãozinha inicialmente meio assustadora, mas refaçam ela que eu garanto. Isso aqui vai entrar na cabeça de vocês, certo? Então, vamos lá para a gente fazer uma questãozinha do Enem, Enem 2012. Agora, até que enfim, vamos entrar, vamos vir aqui para resolver as questões do nosso vestibular, que de fato é um exame nacional do ensino médio. O que é que ela fala aqui para a gente? A Agência Espacial Norte-Americana, que é a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a quanto? Gente, analisem aqui comigo. Olha, eu marquei até de branco já aqui para a gente ver. Aqui ele está dizendo que é a proximidade da Terra e do asteroide YU-55, que ele passou aqui para a gente que é 325 mil. Gente, analisa aqui comigo as respostas, as alternativas. Olha, sempre é algum número multiplicado por 10. Isso não será a base 10 que a gente viu lá atrás, não? É isso, cara. Então, notem que, do mesmo jeito daquela questãozinha da UFRGS, o Enem vai vir do mesmo jeito. A diferença é que o Enem vai te passar uma história muito maior, certo? As questões de vestibulares, elas são mais diretas. A do Enem tem toda aquela babação, né? Toda aquela coisa de fato para te cansar. Mas a resolução sempre é a mesma. Então, lembra que eu falei para vocês, sempre que você quiser escrever um número em base de 10 e a questão te passou aquele número não por extenso, mas ele escrito, então ele botou ali 325 mil. Então, o primeiro passo aqui é escrever esse 325 mil por extenso. E esse 1000, ele na verdade vai fazer papel de quantos zeros? Perfeito, isso mesmo. 3 zerinhos, ó, 325. Agora, analisa as questões e nota aqui. Todos são 3, alguma coisa. Então, isso implica dizer que eu vou ter que colocar uma vírgulazinha aqui. Tá vendo? Colocando essa vírgulazinha aqui, a gente vai ficar com 3,25. Como eu estou colocando em base 10, vou multiplicar por 10. Agora, analisa para mim aqui. Quantos números ficaram atrás da vírgula? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tudo isso aqui é elevado à quinta potência. Letra D, dado. Não tem dificuldade, gente, do mesmo jeito. A diferença é que é toda essa xaropada do Enem de passar muito enunciado, muito texto, porque o que ele quer é que você fique com medo, tá? Mas se você se preparar bonitinho,
te garanto que não tem medo nenhum nelas, tá? Vamos aqui para a gente passar para a nossa próxima questão, que fala o seguinte, também do Enem 2016. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. Então, a primeira informação que eu vou grifar é essa daqui, que são 4 dias de festa. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é qual? Então vamos lá, pessoal, muito fácil aqui, ó. No primeiro dia, notem que a quantidade de visitantes é 345, certo? Então, no segundo dia, ele falou que de um dia para outro o evento é triplicado. E outra informação importante, são 4 dias. Então, aqui eu coloquei o primeiro dia, nós vamos colocar o segundo, vamos colocar o terceiro dia e o último dia, que será o quarto, tá certo? Notem, o primeiro dia foi 345. O segundo tem que ser o triplo disso. E o triplo na matemática, na verdade, é aquele número, é aquela coisa multiplicada por 3. Então, fica 345 vezes 3. No terceiro dia, não precisa resolver isso aqui não, tá? Note que as respostas não estão por extenso. Então, cuidado nisso. O terceiro dia será o dia anterior, que é o segundo dia, que deu 345 vezes 3, só que tem que ser o triplo disso. O triplo disso é ele multiplicado também por 3. A mesma coisa é o quarto dia, tem que ser o dia anterior, que foi 345 vezes 3 vezes 3, também o triplo, ou seja, multiplicado por 3. Pessoal, essa forma de escrever aqui, analisa comigo. Tu tem o 3 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, olha só, o expoente de cada um desse 3 aqui, na verdade, é o 1. E você pode escrever isso aqui como sendo a multiplicação de potências de bases iguais. A base é 3, somos expoentes, né? Porque a multiplicação, 1 mais 1, 2, com 1, 3. Tudo isso vezes 345. Ó, letra C de cachorro como resposta. Muito tranquilo, né, gente? Muito fácil. Então, vamos aqui para a gente fazer uma questãozinha do Enem 2021, a prova mais recente, para vocês verem como é que está sendo esse nível cobrado hoje em dia. Olha o que ele fala aqui. O nanofio é um feixe de metais semicondutores, usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e de um nanofio é de quanto? Vamos lá, primeira coisa, pessoal. Razão sempre é divisão. Então, ele quer que você divida o valor do diâmetro do cabelo, que eu vou chamar de DC, e o diâmetro de um nanofio, que eu vou chamar de DN. Então, na própria imagem, nós temos todas essas informações. Olha só, o diâmetro do fio de cabelo, que está aqui, ele disse que vale 6 vezes 10 a menos 5. E isso aqui eu vou ter que dividir pelo diâmetro do nanofio, que é 10 elevado a menos 9. Aqui ficou meio ruinzinho, gente, mas aqui eu tenho menos, tá? Elevado a menos 9. Então, fica assim, gente, 6 vezes, olha só, 10 elevado a alguma coisa, potência. Tá? Um em cima e embaixo é divisão. Então, as potências são de bases iguais, repete as bases e subtrai os expoentes. Então, fica menos 5 menos a potência de baixo, que é menos 9. Portanto, nós ficaremos com 6 vezes 10 elevado a menos 5. Faz menos com menos mais, menos 5 mais 9. Gente, tem uma dívida de menos 5. Pagou 9, tu vai receber 4 de troco. Então, se é troco, positivo. Portanto, aqui, ó, a resposta tem que ser 6 elevado, ou 6 vezes 10 elevado à quarta potência. Letra D de dado. Gente, questãozinha também que não tem nada de dificuldade, é só a aplicação de fato das nossas propriedades. Então, gente, por isso é só. Caso você queira me acompanhar no Instagram, meu Instagram profissional é o Pro Fabrício Pessoa. E caso eu tenha te ajudado aí, né, a tirar todas as tuas dúvidas,
me ajuda aí se inscrevendo no meu canal e, claro, né, favoritando o vídeo para que ele chegue em mais pessoas. E os meninos do meu curso, aí qualquer coisa já sabem, entre em contato pelo WhatsApp. E a galera aqui do canal que for entrando, né, que forem caindo de paraquedas nesse vídeo, sabem que eu tenho um curso preparatório para o Enem. Né, ele é hiper focado para o Enem, então vocês entram em contato comigo aí pelo Instagram e a gente vê uma forma aí de você se matricular. Tranquilo? Então, beijo enorme, bons estudos, eu tô torcendo muito por vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.